Histórias de Sucesso Pod de hoje vai contar a história de uma pessoa muito especial. Se eu dissesse para vocês que ele é apenas um médico, já seria muito bom. Mas além de um grande médico, ele também é um grande artista, um ser humano acima da média e um amigo muito querido. Com vocês, Dr. Daniel Branco. Obrigada, Daniel. Nossa, eu que agradeço, um enorme prazer, uma satisfação. Fiquei muito feliz quando você me convidou e eu estou aqui com muito orgulho, muita honra. E assim, Daniel, seu amigo, tenho escutado falar bastante do seu podcast e assim, sou um privilegiado de estar aqui com você hoje. O privilégio é meu, porque você sabe que eu te adoro, admiro demais, por muitas razões, né? Que a gente já teve oportunidade. Ele é meu médico, gente, para quem não sabe, tá bom? Sou muito feliz de tê-lo como meu médico. Mas eu vejo você uma pessoa vocacionada para a beleza, mas acima de tudo para a saúde. Eu levo a medicina de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está vendo hoje em dia, né? Eu acho que a medicina realmente é um sacerdócio, é uma vocação e o médico ele tem que... tanto que quando eu vou em algum lugar e alguém pergunta a minha profissão, eu nunca falo que eu sou cirurgião plástico. Eu falo que eu sou médico. Tá. E aí, eventualmente, me perguntam a especialidade. Então, eu acho que a medicina, quando você é um médico, essa é a sua profissão principal. A sua especialidade ela tem que ser secundária. E eu gosto muito de ser médico. Escolhi a especialidade de cirurgia plástica, vivo a especialidade de cirurgia plástica e brinco com as pessoas que enquanto eu for cirurgião plástico, eu nunca na vida vou precisar trabalhar. Porque com certeza. Tudo que eu faço com muito gosto. Então, assim, estou sempre disponível, eu gosto de responder, de ligar, de falar com as pessoas e depois a gente vai entrar num assunto que hoje eu sou muito cobrado de ter uma rede social profissional. Não, isso é algo que a gente tem que falar. A gente tem que falar, porque nós estamos vivendo num mundo digital, onde as pessoas, em tese, precisam do digital para ter clientes e você simplesmente não tem redes sociais. E quando a gente chega no seu consultório, praticamente é uma fila de gente. Eu não sei como você dá conta de atender tantas clientes. Uma vez foi uma pessoa lá na clínica para tentar que eu tivesse um Instagram profissional. E aí a moça falou assim, olha, a gente vai programar para você, porque o alcance é X, você vai ter não sei quantas pessoas, isso gera tal coisa. Eu falei para ela, moça, eu vou pedir um favor para você. Hoje, se você me colocar mais uma pessoa aqui dentro, você vai acabar com o meu casamento, você vai tirar a convivência minha com os meus filhos. É isso. Então, eu acho que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é muito importante. Quando você tem uma rede social que você atinge um certo número de pessoas, você tem que ter um produto que você atenda mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sim. A cirurgia plástica, a medicina, isso agora eu vou entrar até numa questão polêmica. Eu acho que o médico, o cirurgião plástico, eu não consigo atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então eu não tenho por que pulverizar um conteúdo em cirurgia plástica se eu não vou conseguir atender todo mundo que eventualmente me procure. Exato. Então, se você quer fazer uma cirurgia, um trabalho honesto, eu preciso ter tempo, eu preciso ter disponibilidade. Numa primeira consulta, assim como a pessoa quer me conhecer, eu também preciso conhecer com quem eu estou lidando. Você já disse não? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas. E é engraçado que a gente vai ficando mais experiente na profissão, a gente fala mais não. É mesmo? Não os que eu deveria ter falado lá atrás. Olha, é preciso ter coragem. Eu acho que, além da coragem, é o como falar o não. Então, a gente tem que ter um treinamento, entre aspas, de conseguir mostrar para a pessoa que é não, muitas vezes sem falar não. Então, você vai pontuando questões, perguntando se aquilo faz sentido, se você compreende que isso é o melhor para você, e a pessoa normalmente conclui que é não. Mas é muito difícil um não quero, não volte nunca mais. Isso normalmente acontece. Vou dar um exemplo simples, assim, semana retrasada, uma paciente que eu operei há 12 anos atrás voltou com uma carta do cardiologista, ela queria operar. Já tinha feito uma plástica de face nela, ela queria fazer de novo depois de 12 anos. E a carta do cardiologista liberando, e nessa carta ele escrevia que ela tinha que ficar 3 dias na UTI com monitoramento de enzimas para risco de infarto. Meu Deus! A paciente voltou e falou, doutor,
com essa carta, é melhor não operar, né? Então, eu nem precisei falar o não. Tá. Então, esse é um tipo de não. O outro tipo de não é realmente porque naquele momento a cirurgia não está indicada. E essa hoje, na minha visão, é o que está comprometendo a credibilidade dos cirurgiões plásticos. É verdade. É o comércio. Sim. É a pessoa que vai lá e assim, o que eu preciso fazer para operar? Simplesmente pagar? Não. Tem que ter indicação. E está se perdendo a indicação. E são essas infelicidades que a gente acaba vendo que aparece. Fulana teve uma complicação, o outro teve um problema. Se você vai voltando, você começa a perceber que o principal erro, entre aspas, do médico foi na indicação. Na ganância, muitas vezes. Muitas vezes. Não tem necessidade. Não tem, e as pessoas entendem super bem. Eu acho, Super porque, bem. assim, todas as pessoas que eu escutei falar de você até hoje e que eu indico, mas indico com muito amor, porque você é um soube amor. conduzir de uma maneira brilhante o que eu queria, e a gente já vai falar sobre isso, morram de curiosidade. Você conduziu de maneira brilhante o que eu queria, e a gente sente isso em você. É impossível não sentir esse cuidado, essa atenção, colocar a saúde da pessoa em primeiro lugar. É o exercício diário da empatia. É, isso mesmo. Você não pode fazer por alguém aquilo que você não faria. Então, eu não posso indicar alguma coisa que eu não faria em mim, ou na minha mulher, ou na minha filha, nos meus filhos. Então, isso é um ponto principal. Tem paciente hoje que é muito interessante, que a paciente às vezes já passou com algum cirurgião e ela brinca que ela queria escutar o meu não. Olha! Porque ela fala assim, já me falaram que o senhor não faz quando o senhor não concorda. Então quero saber se o... E aí quando eu falo os motivos e os porquês, o paciente fala, não, doutor, eu tinha certeza que o senhor ia fazer isso. Ou o senhor ia pedir para que eu tivesse em condições melhor, ou que a cirurgia é um risco desnecessário na minha faixa etária ou na minha condição de saúde. E então, o legal, eu acho que é o modo com que você trata, inclusive as pacientes que eu vou fazer, as que são os nãos, são consultas que demoram muito mais. Imagino. Porque é muito mais trabalhoso você entrar no assunto e girar muitas vezes. Hoje, o principal problema são pessoas com transtorno de autoimagem. É uma pessoa que, muitas vezes, ela nos aborda de uma forma ostensiva, eu estou medonha, eu estou horrorosa, eu estou feia, e aí a gente tem alguns mecanismos de perguntar, você está infeliz ou você está insatisfeita? Aí, quando a pessoa está infeliz, eu falo, olha, com infelicidade é muito difícil que você consiga ficar feliz. Então, a gente tem que buscar um apoio com terapia, alguma coisinha antes, para que você se enxergue de uma forma melhor. Porque eu falo que eu faço uma cirurgia que melhora de fora para dentro. Mas o objetivo da cirurgia plástica é que o de fora para dentro melhore de dentro para fora. Sem dúvida. E se de dentro para fora não está bom, não tem o que eu faça. É mesmo? Não tem o que eu faça. Que interessante eu isso. tenho pacientes que o resultado tem até uma reguinha de expectativa que vai de péssimo, ruim, bom, ótimo, excelente. Objetivamente, eu não consigo pegar alguém que fisicamente sinta-se péssima e virar excelente. Mas eu tenho pessoas que realmente têm um abdômen grande, mamas grandes e tal, que ela se sente péssima, mas subjetivamente aquilo fez tão bem que hoje ela passa a se sentir excelente. Mesmo que o resultado não esteja excelente, mas ela se sente bem. Eu tenho pessoas que você vê que são pessoas lindas, maravilhosas, assim, como eu não gosto da palavra padrão, mas assim, um padrão que todo mundo elogiaria. E são extremamente infelizes. E pessoas que você vai lá, tem um pouquinho de sobrepeso, você tira a barriga, ela se realiza. Que legal. Entrega. Então, a cirurgia plástica é para todos. Desde que na hora certa, da forma certa e com a forma mais honesta possível. E levando em consideração o que você sempre faz. Saúde sempre, sim, né? Em primeiro lugar. E não tem a dúvida. A estética é consequência. Não pode passar na frente. Não pode. Não pode. Até porque eu sei que o que você está falando é real, porque você falou isso para minha filha. Sim. Ela queria fazer um procedimento, você falou, não vou fazer, porque se fosse minha filha eu não faria. E ela, ok, se contentou, foi lá e começou a malhar, enfim. E conquistou depois um resultado fantástico. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É muito... E não adianta. A frustração
do não, quando a pessoa não opera, é muito maior a frustração de um resultado ruim. Imagino. A pessoa que não opera, ela tem uma frustração X. A frustração de um resultado que não atingiu é muito maior. Imagino. E lidar com essa frustração não é fácil. E daí acho que acaba sendo um peso também Sim, para ambos. Claro, Paciente claro. e pro médico. E eu me sinto muito responsável. Eu chamo muito a responsabilidade para mim. Uhum. Eu jamais, paciente, se tá uma cicatriz que não me agrada, eu falo, não, vamos lá, essa cicatriz pode ficar melhor. Eu jamais culpo a qualidade da pele dela. Ah, doutor, meu peito tá um pouquinho mais baixo, caiu. Eu não vou falar sua pele é ruim, não. Vamos lá, vamos tirar a pele de novo. E eu acho que isso gera uma relação de confiança entre nós que as pessoas entendem. Uhum. Lilian, as pessoas, elas não gostam de ser feitas de bobo. Isso é verdade. Isso é verdade. Se você abre o jogo, explica o que aconteceu, assume responsabilidade, as pessoas não vão reclamar. Eu falo que é o dever de informação. E, inclusive, o dever de informação, ele consta no Código Civil. Sim, claro. Dever de informação. Se tem alguma questão, às vezes aqui na loja, por algum motivo, você sabe que uma peça está um pouco mais em conta, tal, você avisa, olha, está mais barato por conta disso. Sim. Ainda assim você quer. E isso não dá confusão. A honestidade nunca vai sair de moda. Eu também acho. Nunca vai sair de moda. Essa transparência, ela é muito legal. E eu, no começo da minha carreira, não que eu tinha medo, mas eu ficava um pouco ressabiado de jogar absolutamente toda a real. Então, o paciente você pode ter isso. E um dia um cirurgião me falou, não fale tudo isso, porque a paciente vai ter medo de você. Não. Tá aí o resultado. Não é verdade. Onde você está hoje. Então é legal. Agora eu quero falar sobre um tema que esse tem a ver comigo, e que inclusive eu cito no meu segundo livro, que foi a retirada da minha prótese. Foi aí que você entrou na minha vida. Sim. Eu queria trocar ou retirar, daí li bastante sobre o assunto, optei por retirar, e eu lembro que você falou assim para mim, eu jamais vou esquecer. Eu estou muito feliz que você vai retirar, porque hoje em dia eu tenho tido mais prazer em retirar do que em colocar próteses. E hoje ainda mais. É mesmo? Hoje ainda mais. Como assim você está indo na contramão de praticamente a grande maioria? Então, na verdade, é assim. Eu vejo hoje, tem muita gente que colocou implante que não precisava. Olha. Então, assim, transferiu-se a responsabilidade de um resultado bonito a implante de mama. Tá. Então, pessoas que não tinham indicação colocavam implantes bem pequenos, 180, 160. Que era o meu caso. E aí as pessoas ficavam com mamas grandes e o responsável pelo volume da mama era a própria mama. Então, você acaba fazendo uma cirurgia em que você vai fazer uma redução de mama e que praticamente a retirada é do implante. E aí você tem... eu falo uma frase que o melhor implante não é melhor do que a pior mama. Não há nada que você... repete isso, adorei. O melhor implante não é melhor do que a pior mama. Então, porque é seu, é natural. Seu, exatamente. E a gente vai... Eu gosto dessas frases porque as pessoas gravam isso na cabeça. Gravam. Eu falo que quando a gente vai ficando mais... experiente, velho, a gente troca vaidade por inteligência. Isso. Então, a gente vai ficando mais inteligente. Então, hoje, eu tenho 18 anos de cirurgia plástica. Se você pegasse o Daniel há 18 anos, era uma máquina de colocar implante. Uhum. Nunca coloquei em uma pessoa que não tem indicação e nunca tirei peito, joguei fora um bom tecido e coloquei implante no lugar. Porque uma convicção minha que eu não acho isso adequado. É errado? Não. Talvez não seja adequado. Ninguém tira um dente bom e coloca um implante no lugar. Certo. Então, situações excepcionais de pacientes que fizeram cirurgias bariátricas, que o peito é muito, muito sem formato, concordo. Aí você pode usar o implante. Mas o implante ele é um volumetrizador. Então, se a pessoa tem volume de mama, eu não vejo justificativa de colocar implante. Não estou dizendo que é errado. Mas antes de entrar aqui, eu falei, estou só resolvendo um BO, já venho. Lembro. Uma colega médica acabou de mandar mensagem, tem 15 anos de implante, um peito está o dobro do tamanho do outro, fez um seroma tardio. O seroma tardio, até que prove o contrário, tem que ser investigado uma doença chamada linfoma anaplásico de célula gigante.
que é um tumor maligno que tem um comportamento benigno relacionado à exposição prolongada do implante e se comporta como o aparecimento de um seroma depois de muitos anos. E ela ontem foi no show do Bruno Mars e ela disse que teve que segurar o peito porque estava incomodando. Hoje o peito está o dobro um do outro. Olha Aí ela isso. já fez um ultrassom, já está indo fazer uma punção. Eu falei, então me encontra lá na clínica às 17 horas. Então já vai e não vai ter jeito. Em situações como essa, você tem que Tem tirar, que retirar. retira implante, retira a cápsula como um todo. A cirurgia é uma capsulectomia total. Aham. E aí manda a cápsula para biópsia, padrão ouro de tratamento. E posso te dizer o meu lado? Eu me sinto plena. As pessoas falam que elas têm uma sensação de libertação. Liberdade. É exatamente E aí assim você fala que eu me assim, mas sinto. você não põe? Ponho. Mas tudo na vida ela é uma balança de vantagens e desvantagens. Isso. Se você é uma pessoa que não tem nada, tem um tórax reto, Uhum. uma baixíssima autoestima por falta de mama, você vai lá e põe. A imensa maioria das pessoas não acontece em nada. A minha bronca pessoal é você imaginar que uma pessoa que ela tem implante sem necessidade. Tá. Essa é a questão. Aham. Então você pode tirar um implante e preservar uma mama com feminilidade, por que não fazer? Uhum. E hoje a minha incidência de satisfação de explante é tão grande quanto aquela que eu tinha há 18 anos quando eu punha. Que incrível. E eu isso. tô tirando implantes de pacientes que eu pus. E aí você fala assim, nossa, mas espera um pouquinho, porque a nossa vida ela é cíclica. É cíclica. A gente tem o que. E eu falo que o Daniel, hoje, de 46 anos, está pagando as decisões do Daniel dos 36. E o que eu tomar de decisão hoje, quem vai pagar é o Daniel dos 56, se Deus mesmo. quiser. É isso Então, as mesmo. mulheres, elas têm o que parecia absolutamente certo há 10 anos, muitas vezes, hoje não é mais. Ela não quer mais. Ela quer libertar. E eu não posso, eu não sou ninguém para virar para mim. Não, imagina, deixa isso aí. Pelo contrário, o paciente vem e eu falo aquilo que eu falei para você. Vai te fazer bem? E qual é a grande vantagem dessa cirurgia? Porque ela não é uma coisa que você fala assim, ai, é a prova de arrependimentos. Não, você vai, me arrependi. Então tá bom. Então você está disposta a correr todo aquele risco de novo? Você vai lá e põe. E o interessante é que eu fiz essa conta matemática na minha mente. Bom, eu tenho 50 anos, foi quando eu Sim. fiz o explante, eu tenho mais ou menos 50 anos. Se eu colocar de novo, daqui 20 anos eu vou ter 70, Sim. eu estarei me submetendo a uma cirurgia que, será que eu vou, né? Vou ter condições, as mesmas que eu tenho hoje? E, não é, não, e eu falo que eu tenho pacientes que voltam comigo pela saúde dos meus filhos. Condição financeira, eu não vou deixar ela passar perrengue. Uhum. Eu não vou deixar ela Eu com uma sei. doença. Eu boto ela num Uhum. hospital, se precisar, eu arco com tudo. Eu não vou deixar uma pessoa necessitando de resolver um problema que eu participei lá atrás. Sei. Meu problema é condição de saúde. Exato. Porque as pessoas às vezes ficam pensando assim, nossa, mas daqui 10 anos será que eu vou ter condição financeira? Financeiro é o segundo plano. Isso não é o problema. O problema é você começa a ter uma série de outros problemas e aí, de repente, eu tenho uma pessoa muito próxima que está com uma mama super encapsulada, mas a pessoa não tem condição nenhuma, fumante, cheia de problema, quer dizer, eu vou acrescentar um problema na vida. Imagino. E aí, o que eu vou fazer? Então, são esses planejamentos que a gente tem que fazer. E volto a falar, as pacientes voltam com uma maturidade bacana, que é aquela coisa assim, já vi, já tive, experimentei e hoje eu quero a sensação de não ter de novo. E é maravilhoso. E todas essas não se arrependem. Não me arrependo. E assim, recomendo. É. Porque, inclusive, depois comecei a ler muitos estudos sobre doenças invisíveis Sim, por sim, conta de... sim. Enfim, não Eu vem tive ao uma caso. paciente que... o problema é que a medicina, muitas vezes, é algo empírico, né? É. Mas eu tive uma paciente que estava com 10 anos de implante que eu coloquei há 10 anos. Fizemos o explante e ela, nos últimos 2 anos, passou a ter umas alergias alimentares que ela não tinha. Na semana seguinte de tirar o implante, ela voltou a comer coisas que ela comia e estava dando alergia e Ah lá. não tinha mais. É. Eu operei uma médica que estava com uma poliartrite, os dedos vermelhos e doloridos, fazia 2, 3 meses lutando com a reumatologista falou assim, tira o implante. Tirei os implantes, em uma semana ela voltou no consultório com lágrimas nos olhos, fazendo assim, meus dedos dobram. Que incrível. E aí você fala, é o silicone? É bem provável. Eu li bastante sobre isso, até para colocar no livro e tal.
E a sensação que eu tive foi tão maravilhosa, em todos os sentidos. Esteticamente, que eu realmente caí nessa... Eu falei, eu não precisava disso. Sim, sim. Né? E, enfim, Tudo é um fiquei aprendizado. muito feliz. Tudo é um aprendizado. Agora eu quero falar de um lado que faz os seus olhos brilharem além da medicina, que é o tênis. Você me contou que encontrou o seu ídolo. Pois é. Na verdade, eu brinco que eu tive a grata e divina oportunidade de, há uns 15 dias atrás, eu fui para a Alemanha assistir um torneio chamado Lever Cup. E aí, um grupo que estava lá com a gente, na véspera, a gente tinha acabado de assistir o primeiro dia, que era sexta-feira, e um casal falou, encontrei o Federer. Eu falei, caramba, deu aquela inveja branca, doeu no peito, porque eu já tive oportunidade mais de uma vez de encontrar com o Nadal. Fiquei na academia dele, fui treinar 2 vezes. Eu lembro disso. Encontrei o Carlos Alcaraz aqui no Rio, fiz um super contato com ele, tem uma história legal, que eu ajudei umas coisinhas num jogo, ele jogou uma toalha pra mim depois do jogo. O Guga, que é um fenômeno, e todos eles têm uma mesma característica, né? Não é à toa que eles são ídolos, porque eles são pessoas especialíssimas. Humildes. Né? Demais, demais, demais. Eu nunca vi um cara desses, não tem uma história pessoal deles ou de maltrato com algum fã. Não, eles são impecáveis. Você sabe que eu vou te fazer um pouquinho de inveja. Encontrei Guga dentro do avião e eu tava com a cópia do meu livro, autografei para ele e ele fez uma foto para mim com o meu livro. Ah, que legal. Ah, gente, Não, e é isso que você falou, eles são incríveis. E eles são pessoas que eles gostam de saber quem você é. Eles querem ouvir você, ouvir tua história. E aí eu saí, aí voltei pro hotel, deitei minha cabeça no travesseiro, falei, puxa vida, essas pessoas encontraram o Federer. Poxa, brinquei com Deus. Falei, quando que será que eu serei merecedor dessa oportunidade? Aí no dia seguinte acordei, fui dar uma volta para visitar o portal de Edimburgo, que ficava umas 5, 6 quadras do meu hotel, e um colega estava comigo lá, falei, vamos dar uma volta e tal. E o Google Maps mandou ir para um lado e ele achava que era para o outro. Falei, vamos seguir o Google Maps, não tem problema nenhum. E no meio do caminho, faltavam umas 2 quadras para chegar, eu olhei uma área que estava meio vazia, falei, viu, vamos aqui por trás, porque de repente... E tinha realmente um memorial em homenagem ao povo judeu que foi morto na guerra e tal. E aí, do lado disso, tinha uns carros adesivados da Lever Cup. Eu falei, tem coisa aí, né? Mas achei um lugar simples, não achei nada de especial. Perguntei para um motorista, falei, viu, quem que tá aí? Aí ele falou, olha, o time Europa. Eu falei, nossa, mas nesse hotel, um hotel simples, assim, não tinha nada demais. Daqui a pouco... sai um japonesinho com um tênis da marca do Federer. Daqui a pouco sai um cara todo ajeitado, um cara olhando pra lá, pra cá, uma cara de segurança. E faz um sinalzinho, sai o Federer. Lilian, é uma coisa impressionante. Quando a primeira vez que encontrei o Nadal, eu tinha um texto, porque eu sabia que eu ia encontrar, que eu tinha ido na academia dele. Eu tinha um texto na minha cabeça para falar que eu sou um médico e que eu... Apaixonado por tênis. Que o tênis é o que faz... Eu trabalho de segunda a sexta, sábado, para ter oportunidade de poder ir para a quadra e e queria falar um monte de coisa da importância do tênis na minha vida, que é uma coisa que me traz saúde. Encontrei o Nadal... Não conseguia falar uma palavra. Eu fiquei desse tamanho. O cara parecia que tinha 8 metros de altura. No dia seguinte, encontrei de novo, consegui falar mais alguma coisinha. Mas eu falei, agora vai ser diferente. Não tive dúvida. Eu tava com uma camiseta, e olha, eu ia sair com uma camiseta preta, resolvi pegar uma camiseta usada da Lever Cup cinza, estiquei assim, ele autografou pra mim. E aí eu fui mostrar minhas coisas pra ele. E ele prestando atenção. Que legal. Prestando atenção. E aí, nossa, depois do encontro, o meu colega filmou, né, o encontro, aí eu dei a volta no quarteirão para ver o portal, mas na verdade eu estava na saída de serviço do hotel. Por isso era simples. Então foi assim, um encontro divino, foi uma bênção e realmente foi fantástico. É interessante que todas as vezes que você viaja, o foco é o tênis. A maioria. A maioria. Você eu sempre tento casar o momento ao esporte. E tem alguns, por exemplo, o Rio de Janeiro. A gente já passa a semana no Rio de Janeiro, no Rio Open. E eu sempre tento casar e, obviamente, a prioridade é viajar com a família. E esse ano a gente conseguiu
Na semana que eu passei na Academia do Nadal, minha filha passou a semana comigo. Que legal. Depois eles me encontraram lá. Então, e todos jogam em casa? O meu menino gosta, mas ele tomou uma decisão, ele quer ser cirurgião plástico. Olha então isso. o André é um cara Teremos super, mais um... super determinado. Então ele disse que Gente. quer ser cirurgião plástico. A Olivia falou que o cirurgia plástica talvez ela não queira, mas a anestesia ela gosta. Então Olha só. diz que quer trabalhar para que ela quer todo mundo trabalhar junto. Isso para mim é a maior realização, porque Sem dúvida. é como a história do sucesso, né? Isso. Eu acho que o sucesso, se você, por definição, é quando você conquista algo, quando você é premiado, quando você tem a oportunidade de atingir objetivos e tudo mais. Eu posso afirmar categoricamente para você, o sucesso é o que você conquista dentro da sua casa. Sem dúvida. Dentro da sua vida pessoal. É. Eu hoje tenho uma esposa que é cirurgiã plástica e que parou de trabalhar como a chefe do trabalho dela. Ela se coloca numa posição de me auxiliar, exercendo a profissão, mas num plano secundário que a vaidade dela não permitiu. Uhum. E eu tenho muito mais orgulho dela como a pessoa que leva e busca meus filhos na escola, que está presente com eles em casa e que, muito bem formada numa faculdade super tradicional, até mais tradicional que a minha, largou tudo, viu em mim uma pessoa que eu daria para ela confiar de fazer isso, e isso para mim é muito, assim, acho que é a maior demonstração de confiança. E ela hoje leva as crianças para a escola, me encontra no hospital, a gente faz o que tem que fazer de cirurgia. Nesse momento ela foi almoçar com as crianças, daqui a pouco ela leva o André vai pro tênis, a Olivia vai para a escola e tal, e ela realmente, então assim, o sucesso é a família que eu conquistei. Vocês vivem isso em família, né? Vocês vivem o que falam, né? Exatamente. Isso é muito legal. E o que eu posso, e quando o começo da minha vida eu achava que o que eu tinha que dar para eles vinha do meu trabalho. E hoje eu tenho certeza que, na verdade, o que eu tenho que dar para eles vem do meu trabalho, mas de eu trabalhar menos, que é o meu tempo. Sem dúvida. A gente começa a vida achando que a gente tem que dar para os nossos filhos patrimônio. E hoje a gente vê que o que a gente tem que dar para os nossos filhos é o nosso tempo. Aliás, o tempo, na verdade, hoje em dia, ele é o bem mais precioso. Porque tem pessoas que têm bastante dinheiro, mas não têm o tempo para usufruir do dinheiro que têm. E tem outros que são tão pobres que só têm dinheiro. Se a felicidade tivesse atrelada ao dinheiro, nenhuma pessoa sem dinheiro seria feliz. Exato. E não é isso que a gente vê. E pelo contrário, eu vejo famílias muito ricas que o dinheiro é um problema na vida. Quando alguém morre ou quando tem alguma coisa. Então, assim, a gente vai mudando as nossas... É importante a gente prover a nossa... Sem dúvida, senão nós somos um peso para a sociedade. Exatamente, né? Mas em contrapartida eu encontrei uma necessidade, assim, uma paz dentro da minha casa que me permite... O sucesso do Dr. Daniel vem do pai Daniel, do marido Daniel, esse que alavanca o Dr. Daniel. É esse que consegue. Eu falo, por isso que ele é um exemplo. É um exemplo que a gente gosta de ver, que eu gosto de escutar falar sobre você. As pessoas que eu encaminhei para você, todas e todos viraram seus fãs. Porque é aquela pessoa que a gente sabe, né? E sem contar o seu lado espiritual, você é muito intuitivo. Eu não sei, sem falar de religião, mas eu digo assim, você é muito espiritualizado enquanto ser humano. A gente em casa tá todo para esse lado, espiritualidade, a gente gosta muito disso. Eu já tive situações que muita gente pode até ficar, nossa, de eu acordar em casa, entrar no banho, falar assim, vou pro hospital suspender, não é dia de operar essa pessoa hoje. Aí eu vou até o hospital. Quando eu abro o biombo, eu olho uma pessoa apavorada. Aí eu falo assim, nesse momento, você se sentiria melhor aqui ou na sua casa? A pessoa fala, ai, doutor, em casa. Pode ir.
eu vou ficar orgulhoso dessa sua decisão. Olha. A pessoa foi para casa. E é engraçado, eu acordei Sentindo isso, com isso na minha cabeça. Eu falo que eu não preciso ver, não preciso ouvir para acreditar. Acredito e é muito interessante, Lilian, porque o plano espiritual é de uma energia. Sem dúvida. E é o tal do padrão vibratório. Isso. Eu tô entrando numa fase da minha vida, eu falo para minha esposa. Eu chego em casa e falo, Juliana, eu tive contato com gente tão gostosa hoje. As pessoas me encheram de coisas boas, mas as coisas boas não é o que elas me foram consumir no meu, não. Elas me entregaram histórias e eu me perco na conversa, né? Eu estouro no tempo. Assim, e me entregaram coisas ótimas. E isso não tem preço. Gente, para quem não sabe, a minha mãe, ela é... Se existe fã do Dr. Daniel, acho que ela é a primeira da fila. E de quando em quando ela fala assim, será que é chato eu voltar lá no consultório só para levar um bolinho? Não, sua mãe é uma graça. A primeira pessoa que eu perguntei para você como que ela tá, ela é um amor. Porque ela é, assim, uma gratidão muito grande, porque pessoas como ela, receber carinho de um médico como você, porque você é pago para fazer o seu trabalho, mas você... vai além, né? Você vai além. E muitas vezes você faz o que nem precisa ser feito, por amor. Mas eu falo que, assim, a nossa vida é um grande espelho. Tudo que a gente joga de amor para alguém, tudo que a gente joga de dedicação, tudo que a gente se entrega, volta. É verdade. Volta. Então, tem pessoas, eu falo isso sem demagogia, tem pessoas que eu atendo que, voluntariamente, que o que elas me dão é mais do que uma pessoa que me pague muito bem. Imagino. Isso é fato. Quando um amigo me liga sábado à noite, Daniel, meu filho caiu e abriu a boca na piscina. Sábado à noite. Eu me sinto honrado de uma pessoa confiar em mim. Imagina. Nesse momento. E aí você fala assim, nossa, mas... E eu falo, inclusive, a tua confiança não tem preço. Essa é a questão. E essa é a essência da medicina. É você falar assim, meu Deus, que problema que eu tenho, mas eu sei quem vai resolver. Isso é a medicina. Por isso você é tão especial, por isso não precisa de Instagram, não precisa de redes sociais, ele é o que ele é. Daniel, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu ficaria horas... Eu ficaria também. Conversando com você sobre isso. É um privilégio muito grande. Eu tenho certeza que esse nosso papo vai ser muito visualizado, porque as pessoas têm pouco acesso a te conhecer. Já que ele não tem redes sociais, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre o Daniel, esse ser humano incrível, aqui no nosso podcast Histórias de Sucesso Pod. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, de uma maneira geral, sobre o que você quiser dizer nesse momento. Eu vou fazer um comentário. Semana passada, sábado, eu fui levar minha filha ao show do Bruno Mars. O cara subiu no palco, cantou uma música, e aí ele falou assim, gente, falou em inglês, vou fazer uma pose para vocês tirarem uma foto. Aí ele fez uma pose e tal. Aí ele falou, agora guardem os seus telefones e assistam o show. O que eu vou falar para as pessoas é assim, guardem os seus telefones e vivam a vida. Que legal. Porque eu não faço rede social, porque eu sempre acho que todo o tempo que eu tô ali, preparando, fazendo, muito tempo, muita coisa está acontecendo ali fora. E aquilo não é uma verdade. A gente vê uma pessoa feliz, fazendo a foto e escrevendo com uma cara triste. Eu acho que isso, as pessoas precisam viver mais as vidas, esquecer o que os outros são, ou o que os outros têm, se preocupar com o seu núcleo, sua família, se preocupar com voltar a acreditar mais em Deus, ter essa sua espiritualidade. Então, assim, peço que as pessoas olhem mais para dentro das suas famílias do que para dentro das telas. Gratidão. Obrigada, meu amigo. Pelo carinho. Obrigada. Deus abençoe a todos. E com vocês, esse foi mais um episódio do História de Sucesso Pod. Vejo vocês no próximo. Até mais.